O Dinho já está aí na área também. Naquele pique. Trabalhando a galera. Aliás, achei muito legal o depoimento do Salomone ontem, né? E hoje, a firmeza com que disse o Lucão, que daqui a pouquinho deve ser o seu convidado aí no Cartaz Esportivo. Estou trazendo o Márcio Turma, Tomazão. Tá legal, mas eu achei legal a entrevista do Lucão também. Sim. Assim, a firmeza com que o garoto... Olha, cara, eu não me sinto mais jogador da base, eu sou profissional, já estou há 2 anos, já joguei profissional. Porque eles, querendo ou não, ainda são vistos, né, como jogadores da base, né? Mas esse espírito é que tem que ser colocado pelos jogadores, né? Essa autoconfiança fazendo com que o grupo possa estar cada vez mais forte, né, Nadinho? Aquele abraço, boa noite. Exatamente, então fez até bem. Eu fiz essa pergunta justamente para que ele se comportasse da forma que se comportou e para os outros verem ele como um jogador já profissional do Paysandu Esporte Clube. Olha, o Novídio se representou, né? Acertou tudo, então o Paysandu não vai mais precisar correr atrás de outro zagueiro, a não ser que o Quintana também se ajuste com o Paysandu e retorne, né? E o Matheus Nogueira está indo para o São Bernardo. O São Bernardo já fechou tudo, o Paysandu já encerrou, né? As negociações, liberando o jogador por empréstimo para o São Bernardo. O São Bernardo deve anunciar o Matheus Nogueira. O Novídio já está em Belém, já está treinando já? Já está em Belém. Aliás, tinha uma notícia que ele tinha acertado com o time da Argentina, né? Então, é tudo furado, né? Furadão. Furadão. Aliás, o terrorista, ele coloca a informação, lógico que em muitas acaba sendo, não que não seja verdade, mas às vezes o time lá anuncia sem ter a confirmação, né? Como o Remo está fazendo aí. Anuncia o jogador contratado, aí o outro lá já anuncia o jogador. Aliás, perdão, Tomaso, e ele tem razão, quem está acertando o retorno e não está em Belém é o Quintana. Ele realmente, perdão, foi um erro meu aqui, ele está se apresentando ao Dosive, né? Aí sim o terrorista tem razão, muita razão. Mas o Novídio, no caso? É o Novídio. Aí o Quintana sim conversa, mas vamos embora ver, porque o Paysandu está correndo atrás de um zagueiro, e de um lateral esquerdo. Então, nesse caso, seria a volta do Quintana. E aí, de repente, no caso do Heverson não confirmar a participação... rapaz, essa questão do Heverson, o Paysandu ainda não entrou no assunto. Um pronunciamento oficial, né? Não houve um pronunciamento oficial a respeito do problema do Heverson, né? Exatamente. A gente sabe, né? Mas é melhor o Paysandu se manifestar sobre esse assunto, que não é um assunto tão simples. O departamento médico, né? Aliás, eu queria até mandar um abraço ao doutor José Silvério, tentei falar com ele, estava com um problema familiar e a gente torcendo aqui para que tudo possa ser resolvido e depois a gente possa ter aí uma palavra oficial do Departamento de Saúde do Paysandu com relação à questão do Heverson, que ainda é uma incógnita, né? E o Paysandu, por enquanto, aguarda essa definição do Quintana e até do Heverson para fechar essa primeira etapa de contratações, porque vai começar com o grupo que está agora. A garotada está realmente sendo valorizada e com os jogadores remanescentes, né, o Dinho? Exatamente, é a grande oportunidade dessa garotada, né? É a grande oportunidade e essa garotada tem que saber aproveitar esse momento, Tomaso, porque olha, fazia tempo que o Paysandu não começava uma temporada com jogadores, com um número tão grande assim de jogadores oriundos da base do próprio clube. Então é uma grande oportunidade, essa rapaziada tem que abraçar essa oportunidade, pegar esse cavalo que está passando selado, porque é a oportunidade. Olha só, os goleiros Levi e Sandro, laterais Matheus Capixaba, Cauã Dias, zagueiro o Cauã Libonati, o volante é o Brian Wendel, meias Henrique Salomone e John Echevas, é colombiano, atacantes Ângelo, Cauã Hinkel e o Clivert, esses todos oriundos da base do Paysandu, então é a grande chance deles. Qual é o total? São 16, né? São 16 da base? Não, com esses que vieram esse ano, 11, mas tem aqueles que são remanescentes, né? No caso do Paysandu, o caminho que o Paysandu está treinando é esse. Hoje nas redes sociais entraram aí muitas reclamações com a dispensa do roupeiro. Ivan Menezes.
Ivan Menezes, da equipe do Paysandu. Mas isso aí é uma estratégia. O mercado ficou diferente para a equipe do Paysandu. Tá? As perspectivas financeiras diminuíram. Você saiu da Série B e foi para a Série C. E na Série B você tem um valor. Na Série C você é irrisório. E você vai fazer das tripas condição. E a diretoria está trabalhando, por exemplo, com o lançamento do sócio-torcedor da maneira que foi feito aí, como disse o Dinho, para agregar valores, ou seja, para tentar trazer o torcedor. Alternativa, exatamente. Né? Quem não tem cão, caça com gato, meu filho. Tem que ter criatividade Essa também. de realidade. Ontem nós falamos nesse assunto com a exaustão, colocamos essa situação. O novo presidente do Paysandu, ele tem dito que ele tem de ter os pés no chão. Né? Se você não pode comer caviar, se contenta com a carne assada. Né? Isso faz parte do show. A valorização dessa garotada não é apenas só a valorização dessa garotada, é dar um status diferenciado para poder tirar desse grupo de jogadores que estão sendo promovidos da base para o elenco principal, dar condições para que eles que têm talento, tem jogadores com muito talento aí, volto a dizer, é sempre com aquela minha colocação, precisa ser um trabalho bastante sólido para que não se queime jogadores, porque torcedor, sobretudo de Remo e Paysandu, Avalanche, a Fiel Bicolor, tá? O Fenômeno Azul, eles é o seguinte: se o time está bem, aplaude, se está mal, apulpo, e as cobranças vêm, né? Então, por tudo isso, o Paysandu está treinando o seu caminho. Não adianta o Paysandu hoje estar num patamar 2 vezes abaixo da equipe do Clube do Remo. Eu sei que isso dói para a Avalanche Bicolor, mas é a grande realidade. O que é que tem de ser feito? Prestigiar, apoiar o programa do sócio-torcedor, comparecer aos estádios, porque o resgate que o Paysandu quer é voltar à Série B. Esse é o grande objetivo da temporada 2026. Recuperando a credibilidade, pagando em dia e fazendo com que se possa valorizar essa garotada e tratando como profissionais, né, Castilho? É isso que a gente estava falando aqui. E tem mais, Tomazão. Se alguns jogadores que vieram para cá muito rotulados não deram certo, às vezes você vai garimpar num patamar inferior e consegue bons resultados. É isso que tem de acontecer. Ô, Dinho, vamos ouvir o presidente? Nosso querido Márcio Tuma aí. Ontem eu dei essa notícia sobre o André, né, que não fechou com a Ponte Preta voltou atrás, e agora o Paysandu está tentando, na justiça, uma dispensa por justa causa, né? Por justa causa. Exatamente, o André por Lima? justa causa. Então tá aí ele se enrolando, pensou uma coisa e a coisa tá dando totalmente diferente. Eu pergunto pro Márcio Tuma o porquê da saída, né, do Ivan Menezes, e isso gerou assunto hoje nas redes sociais, e onde a gente chega tá todo mundo querendo saber, e eu perguntei para o presidente, ele falou do assunto. Essa é uma pergunta que eu esperava muito, porque eu acho que é importante. Uma das marcas aqui do início dessa nossa gestão foi comunicar com a sociedade, comunicar com a torcida, falar com a imprensa. Isso a gente vem fazendo a exaustão. Então acho muito importante essa tua pergunta nesse sentido. Quando a gente acabou tendo decesso em 2025, a gente teve uma expectativa de redução de mais de 50% das nossas receitas. Isso é um corte profundo, realmente, nas finanças do Paysandu. E finanças que, como é de conhecimento público também e notório,
finanças que estão bastante abaladas com uma série de débitos que a gente vai ainda encontrar maneiras. Eu afiancei inclusive um prazo de 90 dias para realmente conseguir tentar equacionar os débitos passados, né? Por hora a gente está mantendo em dia o que tem para frente, né? Então todo mundo do elenco, não só do elenco profissional, mas do staff administrativo, porque eu não concordo com isso de pagar o atleta e deixar o staff administrativo sem receber. Na verdade, todo mundo tem que receber em dia, né? O Paysandu é formado por todos que estão aqui unidos em função desse propósito. E dentro desse planejamento de redução, logo que os comitês foram nomeados ainda pelo presidente Roger, o comitê de futebol fez um planejamento em relação à comissão técnica. E a comissão técnica teve que ser reduzida sobremaneira. Como você exemplificou o Júnior, né, que inclusive é amigo pessoal, uma pessoa de alta competência, né, tinha muitos anos de clube, acho que quase tanto quanto o Ivan, né, e foi realmente desligado, saiu. Temos que respeitar, né, a ideia é que realmente pague, todos os direitos deles sejam pagos rigorosamente. E o Ivan, ele acabou não sendo desligado naquele momento porque ele saiu de férias, né? E aí o RH depois retornou com essa devolutiva de desligamento no final de ano, véspera de Natal, de festas, e eu mandei sustar. Então, acho que a gente tem que ser muito claro, tem que ser transparente. O que aconteceu foi isso, né? Eu disse, não, ninguém vai fazer desligamento nenhum em final de ano, festas, então não fizemos. No início do ano, a gente colocou o planejamento em prática, né? Realmente, o Ivan é um ícone no Paysandu, né? Pelo tempo que ele teve de casa, é um profissional que merece todo o nosso respeito. Para a gente executar isso foi muito duro, então para quem está olhando, né, vendo esse remédio amargo, imaginem que o remédio é tão amargo para quem dá também o remédio, né? Não só para quem recebe. Então, para a gente foi realmente um corte muito profundo, um dia triste, mas que a gente faz com toda a transparência, porque, sobretudo, o Paysandu ele precisa ser viável financeiramente. Não adianta nada a gente ter pessoas aqui que agregam, colaboram, se eu não consigo pagar. Então, um corte desse de mais de 50% de receita eu não consigo pagar. Aí o que acontece? Se a gente não paga, a gente tem um desempenho esportivo ruim. Se tem um desempenho esportivo ruim, a situação fica ainda pior em termos de receitas. É um círculo vicioso. Esse círculo vicioso ele precisa ser quebrado, né? Então, realmente, a gente precisou fazer essas alterações, né? A gente está planejando aí as próximas etapas em relação ao Ivan, né, e ao próprio Júnior, uma maneira de homenageá-los, de reconhecer o tempo deles de clube. Isso é algo que está no radar, que a gente vai comunicar em breve. E assim, sobretudo, acho que respeitar os direitos que as pessoas têm. Isso a gente está fazendo. Tivemos o cuidado de também ter a informação do RH. Ivan já é aposentado, né? Então foi uma preocupação que tivemos antes de fazer esse desligamento. E no mais, fica bom para todo mundo. Olha, não existe explicação mais didática e coerente do que essa, Ana Castilho. A palavra do presidente, porque sabe que está sentindo na pele, na carne, né, esse corte, e por isso a necessidade de decisões doloridas como essas aí, né? Olha, não se administra negócio, qualquer que seja ele, com o coração. Você tem de administrar com a razão. Dói. Afinal de contas, há símbolos. O Ivan não é o primeiro. O Júnior Furtado não é o primeiro também. Já tivemos casos aí também emblemáticos, mas vida que segue. Volto a dizer, como está dizendo o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, se você começar a fugir de uma regra, é complicado. Aí você finge que paga e eles fingem que jogam e produzem. Porque qualquer trabalhador, ele quer receber o seu salário no fim do mês. E como eu falei naquele meu episódio, o Paysandu saiu de um patamar financeiro lá em cima para um patamar financeiro mais embaixo. Significa receita menor, você tem de ter despesa menor, não tem alternativa. Eu acho que a transparência do Márcio Tuma é boa. E é claro, dizer a verdade. Os torcedores são sentimentais.
também acho que o Ivan merece até, como o Júnior Furtado, merece uma homenagem pelo tempo que dedicaram ao Paysandu. A manutenção é uma questão de administração, de linha administrativa, linha gerencial. Gestão. E a gente tem que entender. Gestão. É isso. Olha, meu caro Bola de Fogo, mais uma aí, a última tua da Curuzu. Olha, o Paysandu Esporte Clube já vai estar, eu acho que até esse final de semana, Tomás, vai estar anunciando esse zagueiro, podendo ser Quintana de volta, e o lateral esquerdo para fechar o ciclo de contratações e depois só recomeçar próximo ali da Série C. Acho que o Quintana é uma volta sensacional.